Olá pessoal, boa noite. Hoje, no nosso encontro, o tema é coragem, tá? E eu vou começar com um trechinho que abre aqui os prazeres da alma, pelo Espírito Hamed, que diz o seguinte: não poderemos ser autênticos se não formos corajosos. Não poderemos ser originais se não lançarmos mão do destemor. Não poderemos amar se não corrermos riscos. Não poderemos pesquisar ou perceber a realidade se não fizermos uso da ousadia. Então é assim que começa esse capítulo. A gente vai falar de um outro livro também, mas é assim que começa esse capítulo, que fala sobre coragem. Ou seja, coragem não é ser arrogante, melhor do que ninguém, não, mas é a nossa capacidade de assumir a nossa verdade, assumir a nossa essência, agir e ser conforme nós sentimos que somos. A coragem está ligada a você conectado com o seu coração, conectado com o seu espírito, com a sua alma, com o seu eu superior. Não importa o nome, importa que todos esses nomes sempre levam ao mesmo caminho. Uma essência sagrada, uma essência divina, o teu eu, a tua verdade. Então a coragem, ela tem a ver com você ser em todos os lugares, em todas as situações e lidando com todas as situações do seu dia a dia. A coragem tem a ver com a sensibilidade, tem a ver com a inteligência, tem a ver com não temer e não se submeter à opinião ou pensamento de ninguém. A coragem, ela tem a ver com você saber o que você faz, mas não saber movido pela opinião, pelo pensamento do coletivo ou de alguém. Mas é a coragem de estar conectado consigo mesmo e poder vivenciar a vida de acordo com a sua verdade interior. Todos nós, cada um de nós, veio para esta terra por algum motivo. Ninguém veio a passeio ou para brincar, e muito menos para perder tempo. Cada um veio por motivos específicos. E o principal e único é se colocar no mundo, ou se colocar na Terra, se colocar dentro deste planeta, em conformidade com a sua verdade, para poder ser e agir de acordo com esta verdade. E é muito difícil para as pessoas viver a verdade, porque ficam tão presos em como tenho que me comportar, e aí voltamos à bendita palavra que é o medo, que deixamos de lado essa conexão para agir segundo o que é esperado. E muitas vezes deixamos de fazer ou ser ou agir como deveríamos fazer, ser, agir. E quem sofre as consequências disso é cada um de nós, porque não é o outro. O não assumir a sua coragem gera um incômodo para si mesmo, gera uma insatisfação com a própria forma de viver, de estar e de funcionar. Gera ou pode gerar também um sentimento de culpa por deixar de estar como deveria, de fazer ou até mesmo de assumir a responsabilidade pelo que pensa e por aquilo que acredita. Até mesmo para dizer não, nós precisamos de coragem, não é mesmo? Até para dizer não, não quero, não posso,
até para isso nós precisamos da coragem. E a coragem, ela é fundamental nessa conexão consigo mesmo, porque você funciona com aquilo que você acredita, com aquilo que é a verdade. E quanto mais consciência nós vamos tendo no decorrer da nossa vida, ou no desenvolvimento da nossa maturidade, ou até mesmo quando estamos falando aqui da verdade, nós estamos falando de coragem, consciência e verdade. Quanto mais consciente eu sou, mais eu me aproximo da minha verdade. Da minha verdade, da verdade dos outros, da verdade das situações. E estar de acordo com a verdade precisa desta coragem, para poder não só aceitar, mas falar claramente sobre, olha, esta é a verdade, é a minha verdade pessoal, é a verdade que eu vejo, é a verdade do que está acontecendo, é a verdade de como as coisas funcionam. Então, repetindo, quanto mais consciente eu sou, mais eu estou próximo da minha verdade. E para estar próximo da sua verdade, com a consciência que vamos tendo, também está presente a coragem. Então não estamos falando de coragem de enfrentar o outro, não. Estamos falando da coragem de ser e se posicionar com aquilo que acredita, com aquilo que a sua alma e o seu ser mostra que é o seu caminho, a sua postura, a sua atitude e o seu lugar. É desta coragem que estamos falando. Mas evidentemente esta coragem leva a outros movimentos nossos, que é ser verdadeiro e querer a verdade em outras situações da vida, em todas as situações da vida. Das nossas relações, dos nossos relacionamentos íntimos, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa sociedade. Então, a coragem, ela é a base que sustenta todos os outros movimentos nossos. A coragem é que nos sustenta dentro da nossa posição ou posicionamento. E, voltando para o comecinho que falamos aqui, a coragem é você estar em comunhão consigo mesmo. E é desta forma que você passa a lidar com a realidade, com a vida, com a existência de forma diferente. É muito ruim viver submetido aos outros. É muito ruim ficar esperando que o outro dite as regras ou as coisas que eu tenho que fazer ou como eu devo ser. Isso é algo que fere a nossa essência. Isso fere a nossa autoestima. É muito ruim não poder ser autêntico, porque para ser autêntico também precisa ter coragem. Então é muito ruim viver sob o jugo do outro e baseado na opinião do outro. Tem situações que nós olhamos dos outros, né? Porque o outro serve também para o aprendizado próprio, que nos entristece. Eu fico muito triste quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa que não consegue se colocar num primeiro momento, dizendo sim, não, posso, não posso, mas que espera todo mundo falar para depois ir junto com todo mundo. Então espera todo mundo falar, aí baseado no que todo mundo falou, vai lá e faz o seu comentário. Isso é muito triste. Sabe por que é triste? Porque isso não é essência. Isso não é se colocar de verdade. Isso é estar sempre preocupado com o movimento externo. Sempre voltado para o movimento de fora, não de dentro.
Muitas vezes as nossas dores ou sofrimentos é exatamente pela nossa falta de postura. Porque temos uma parte espiritual, emocional, a nossa essência, o nosso divino, que fica preso sem poder se manifestar, porque o nosso ego ou a nossa matéria impede a expressão, porque ainda se preocupa em como eu devo me colocar. Então, o nosso exercício ou a nossa fala de hoje é sobre essa coragem que precisamos ter e que eu diria que hoje, mais do que nunca, nós estamos precisando trabalhar a nossa coragem em todos os sentidos, para conseguir se colocar para o desenvolvimento pessoal e também pela forma como nós devemos agir dentro da sociedade. Tem um outro textinho aqui que diz o seguinte: os benfeitores espirituais afirmam que a sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas, se os homens as compreendessem bem, e seriam suficientes se houvesse vontade de as praticar. Então ficamos presos em leis. Não vou dizer para vocês que nós não temos que ter lei, porque se o mundo já está assim, tendo leis, entre aspas, né? Porque nós sabemos bem que tem uma diferença entre ter lei, agir dentro da lei, né? Mas mesmo pensando dessa maneira, que ainda nós somos tão primitivos que precisamos que os outros coloquem regras para tentar conter o que não contém, ou não está conseguindo conter, né? Mas se soubessem entender a lei da vida, a lei universal, a lei espiritual, da verdade, do amor, da fraternidade, do perdão, do estamos juntos, de que ninguém é melhor do que ninguém, de que o bem tem que ser de todos, não é de um, mas é de todos. O que faz mal para um afeta todos à sua volta. E nós sabemos muito bem disso, pensando até numa pequena sociedade que se chama família. Se nós temos uma pessoa doente dentro da família, não é uma pessoa que adoece, é uma família que adoece. Então, até para falar isso, muitas vezes a pessoa precisa de coragem para dizer: olha, as coisas não funcionam bem assim, tudo afeta todos. Se um está triste, todos ficam tristes. Se uma coisa acontece, essa coisa repercute e reverbera no universo, atinge todos. Então, até nesse ponto de vista, ou nessa visão, precisamos da coragem para colocar e levar essa verdade para todo mundo. Que cada vez mais é importante que tenhamos dentro de nós essa consciência, como eu disse, que se aproxima da verdade e colocar esta verdade nas situações da nossa vida, aonde estivermos. Mas como ainda somos apegados, presos, nos tornamos subjugados. E essa coragem, ela não aparece. Então não dá para ser autêntico, não dá para ser criativo, não dá para ser original. Tem uma outra frase do Hamed que ele diz que cada um é um ser, é uma essência, e cada um tem a sua originalidade. Nós não somos iguais. Seria muito triste se todo mundo fosse igual, fazendo as mesmas coisas, apesar de estarmos sempre procurando ser igual para ser aceito e fazer tudo da mesma maneira, ou fazer com que o outro funcione como queremos. Então, ou nós ficamos subjugados, se comportando igual ao que os outros esperam, ou agimos de uma maneira manipulando o outro para funcionar igual como eu quero que ele funcione. A coragem quebra tudo isso? Sem sombra de dúvida. A coragem quebra tudo isso. Porque eu paro de agir mentirosamente
E eu diria que como essência, como espírito, é muito duro pensar que eu estou agindo mentirosamente em busca de algo que nunca vem. Porque não dá para ser aceito dessa maneira. Não dá. Dá para mentir, mas isso não é verdadeiro. É muito frustrante ter que esperar a permissão do outro. É muito frustrante esperar que o outro precise dizer o que fazer. É muito triste você não conseguir agir naturalmente, tendo a coragem de enfrentar as situações. Hoje eu vivi uma situação de estar num posto de gasolina e de ver um cara, um jovem, eu não sei exatamente o que estava acontecendo com ele, mas sair do posto de gasolina e bater de uma maneira no carro do outro, no farol. Bateu de tal forma que um carro ficou preso no outro. E o outro era um senhor que tinha uma outra pessoa no carro, que eu estava assistindo dentro do posto, né? E tinha criança. E aquele senhor desceu bravo pela situação de bater o carro. E o moço ameaçar ele. Descer e falava, vem perto que eu vou te bater. Olha, nós sabemos que nós estamos num momento que essa agressividade está presente e tudo mais. Mas fica todo mundo olhando, né? E aí eu dizia assim, alguém já ligou? Vamos ligar para a polícia, né? Para chamar alguém. A preocupação, até que depois algumas pessoas foram lá, né? Para conter o rapaz, porque ele podia bater num senhor mais velho. Nós assistimos isso recentemente, né? Em vídeo de uma pessoa fazendo isso, onde chega o desrespeito, né? E tirar outra pessoa que estava no carro com uma criança assistindo isso, porque aí a criança tem como exemplo, é o que as crianças estão tendo, o exemplo dessa própria violência, né? E observar como as pessoas ficam paradas sem ação. Dá susto? Dá susto, porque no fundo todo mundo tem medo da violência. Não só porque está vendo a violência lá, mas porque cada um tem medo da própria violência que carrega dentro de si. Mas também tem a coragem de aprender isso, que eu tenho medo dos meus próprios instintos, das minhas próprias ações. Mas eu preciso ter consciência disso para saber como eu mudo e transformo essa coragem de uma maneira de colocação no mundo para ensinar, auxiliar, em vez de atuar com essa violência. Então precisa ter coragem. Então precisa ter coragem de se assumir. Estou falando várias vezes a palavra, né? Porque nós precisamos aprender e dormir, acordar, para cada vez mais dizer, eu sou um ser desperto. Eu sou uma essência. E eu preciso ter esta coragem, porque é o único jeito de poder conhecer genuinamente quem eu sou, examinar as situações, saber o que eu preciso fazer, como fazer, o que precisa ser mudado. Poder perceber todas as situações e se posicionar diante delas de acordo com a sua verdade interior. Porque quando nós estamos falando de coragem, nós estamos falando da verdade interior, dessa conexão com o seu divino, a coragem de ser, existir e atuar no mundo para verdadeiramente transformar o mundo. Porque nós não transformamos o mundo falando só. O falar é levar conhecimento, mas nós precisamos praticar. É isso que falta no ser humano, a coragem de praticar.